A pergunta que o homem faz desde os primórdios: o que acontece conosco quando morremos? Imagine que você está deitado em seu leito de morte. O tempo parece desacelerar, e um silêncio profundo toma conta do ambiente. Seus sentidos começam a falhar, e uma pergunta ressoa em sua mente: o que aconteceu comigo agora? Desde os primórdios da humanidade, essa é a questão que mais nos preocupa. A morte sempre foi um grande mistério, um véu que separa nossa existência terrena do desconhecido. Será que tudo simplesmente acaba? Ou há algo além da escuridão? Bem-vindo ao canal Acenda Sua Luz Interior. Hoje, mergulharemos nessa reflexão profunda, explorando não apenas o que as Escrituras Sagradas dizem sobre a morte, mas também as experiências de quem esteve à beira dela. Vamos juntos desvendar um dos maiores enigmas da humanidade: a incerteza da morte e a busca por respostas. Desde os tempos antigos, o homem observa a morte com temor e reverência. Em todas as civilizações, encontramos relatos de rituais e ideias que tentam dar sentido ao que acontece depois que o corpo para de funcionar. Os egípcios, por exemplo, preparavam seus mortos com todo cuidado, pois acreditavam que uma jornada os aguardava no além. Os gregos falavam do submundo, governados por Hades. Povos indígenas viam a morte como um retorno à natureza, um ciclo eterno. Mas e no cristianismo? O que as Escrituras nos revelam? A Bíblia nos ensina que a vida não termina com a morte. Em João capítulo 11, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras são um alento para aqueles que temem o desconhecido. No entanto, muitas perguntas ainda permanecem. O que significa viver após a morte? Vamos diretamente para o céu ou vamos para um julgamento? O inferno realmente existe? E o purgatório, tão referenciado em algumas tradições, é real? A ciência, por outro lado, busca explicações racionais para o específico da morte. Estudos sobre experiências de quase-morte mostram padrões intrigantes: a sensação de paz, a luz no fim do túnel, encontros com entes queridos já falecidos. Seria isso uma prova de que algo nos espera do outro lado? Ou apenas respostas químicas do cérebro? As opiniões divergem. Mas fica a pergunta: será que estaremos preparados para o que vem depois? O que dizem as Escrituras sobre o além? A Bíblia nos oferece muitas pistas sobre o que acontece após a morte. Em Lucas 16,11, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde descreve claramente dois destinos, um de conforto e outro de sofrimento. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao dizer que, ao deixar este corpo, estaremos imediatamente na presença do Senhor. Mas como isso se encaixa na ideia do juízo final? As Escrituras nos falam sobre um dia em que todos serão ressuscitados para o julgamento. Apocalipse descreve o grande trono branco, onde os mortos serão julgados segundo suas obras. Essa visão muitas vezes causa medo, mas também traz esperança. Pois a mesma Bíblia que fala de justiça, fala também de graça. A morte, para quem crê, não é o fim, mas o começo de algo maior. Muitas pessoas, ao se aproximarem da morte, relatam visões que se alinham com essas questões específicas. Há histórias de pessoas que viram Jesus, ouviram vozes celestiais ou experimentaram uma paz indescritível. Será coincidência? Ou será que nosso espírito já sabe o que o aguarda? E você, já pensou no seu destino eterno? Experiências de quase morte, provas ou ilusões? Ao longo das décadas, milhares de pessoas relataram experiências de quase morte. São relatos de quem esteve clinicamente morto por alguns minutos e voltou à vida com histórias impressionantes. Fala de um túnel de luz, de um amor avassalador e da presença de seres celestiais. Outros descrevem o oposto, um lugar de escuridão, gritos e desespero. Mas o que essas experiências significam? A ciência tem suas teorias. Alguns pesquisadores acreditam que essas visões são apenas alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Outros argumentam que as características podem indicar algo além da matéria. Mas para quem passou por isso, não há dúvida, eles viram o outro lado.
O cardiologista holandês Pim van Lommel estudou centenas de casos e descobriu que a consciência parece continuar mesmo quando o cérebro está inativo. Isso sugere que há algo além do nosso corpo físico. Se essas experiências são reais, o que elas nos dizem sobre Deus? Seriam provas do céu e do inferno? Ou apenas manifestações da mente humana? E se você tivesse uma experiência assim, como ela mudaria sua vida? O temor da morte é a esperança da vida eterna. O medo da morte acompanha a humanidade desde sempre. Não é fácil imaginar o fim da existência como uma reunião. Mas por que esse medo é tão forte? Talvez porque, no fundo, saibamos que a vida não acaba aqui. Talvez porque haja uma voz dentro de nós que nos diz que fomos feitos para algo maior. No cristianismo, a morte é vista como uma passagem, não um fim. Jesus venceu a morte, e sua ressurreição é a maior prova de que existe algo além. Mas isso muda nossa vida agora. Sim, quem tem essa certeza vive de forma diferente. Não teme o futuro, não se desespera diante das dificuldades e encontra consolo nas promessas de Deus. Se a morte não é o fim, então nossa vida aqui é apenas o começo. O que fazemos agora tem consequências na eternidade. O amor que espalhamos, as escolhas que fazemos, tudo isso será lembrado. E se você soubesse que amanhã é seu último dia, o que mudaria? O que deixaria para trás? Será que viveremos como se fossemos eternos? O mistério final. A morte continua sendo um mistério, mas não precisa ser um motivo de desespero. Se há algo além, então a forma como vivemos hoje importa mais do que nunca. O que você acredita sobre a influência da morte diretamente na maneira como você enfrenta a vida? Talvez nunca tenhamos todas as respostas até o dia em que ultrapassamos esse limiar. Mas uma coisa é certa, a busca por sentido continua. E você? Você está preparado para o que vem depois? Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre a vida após a morte. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que você se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.